Eu não sei se o professor Silvio, a lógica que eu sempre digo, faria alguma exposição e nós trocaríamos, dentro do possível, uma dialética sobre determinadas temáticas aqui que serão abordadas. Mas eu não sei se haveria necessidade de alguma apresentação. Eu sempre digo que nesse momento em que eu estou na vida, ainda acadêmica e profissional, no âmbito do direito tributário e relacionado também mais especificamente ao agronegócio, é muito importante este momento. E neste momento, as minhas observações sobre o que aconteceu no passado e que está acontecendo no momento, provavelmente venha a todos os instantes o grande questionamento. Vamos mudar o que está aqui? Por que vamos mudar? Este é um grande questionamento. Eu coloquei aqui nos slides aonde vai servir para uma boa orientação, mas eu juro que eu não vou ler, mas me serve como meios a atingir o fim. E uma dos principais objetivos e questões que nós vamos procurar sempre analisar é quanto à temática, os impactos e benefícios dos projetos de reforma tributária sobre as atividades do agronegócio. Aqui é muito importante, porque se nós não tivermos a precisão dessas questões, nós vamos navegar, eu diria, navegar sem ter um ponto fixo, identificável para nós chegarmos. Então, no Brasil, desde os idos de 90, que eu acompanho a legislação tributária, 82 para mais precisamente, eu passei por várias modificações e projetos de reforma. Todos esses projetos criados, não sei se esse vai ser diferente, eles tiveram um objetivo único: alimentar o caixa do Tesouro. Esse é o objetivo. Então, se não está funcionando, tem que simplificar, você propõe uma reforma tributária e, nesta reforma tributária, você alimenta o caixa do Tesouro. Muito bem. Mas quando se fala, desde os idos de 90, que o agronegócio ou a atividade rural ela é propulsora do desenvolvimento econômico nacional, se mistura às palavras e expressões que podem perfeitamente confundir não somente o produtor rural na sua especificidade, como também o operador contábil, o operador do direito. Há uma confusão generalizada que ninguém sabe para onde você conduz as discussões. Inicio aqui o meu questionamento. Quais os impactos dos projetos de reforma? Essa aqui eu, lendo todos os projetos e estudando, eu poderia, nesse resumo, estabelecer uma linha. A questão tributária do agronegócio. Qual este impacto? Nós vamos analisar de uma forma resumida e traçar aqui, que eu sempre digo, o conhecimento do que vem se desenvolvendo até chegar
a esta possível mudança do projeto de reforma tributária. Os projetos que estão aí, eles apresentam clareza nos benefícios relacionados ao agronegócio. Isso aqui também é muito importante. Qual a clareza? Será que efetivamente se tem a pretensão de fazer um comparativo do que está sendo alcançado em termos de benefício em comparação com outros sistemas, outras atividades econômicas? Benefício para o agronegócio, aqui é uma dúvida, professores, há muitos anos. O benefício é para o agronegócio ou o benefício é para a atividade rural? Aqui é uma diferença substancial que nós vamos ver aqui em nossos estudos. O que compreende o agronegócio numa concepção jurídica? Econômica, todo mundo faz o discurso. Todo mundo, o agronegócio, comanda o espetáculo, mas o que é e qual é a intenção do legislador quando ele diz: eu vou manter o benefício relacionado ao agronegócio? O agronegócio, na atualidade, que eu vi aqui falando os apresentadores anteriores, necessita um quantitativo de benefícios. Que benefícios são esses que os projetos sempre estão direcionados em seus textos? Será que eu sei a metodologia de quanto o agronegócio necessita em termos de benefício? A literatura é omissa. O quanto? Ali a universidade que eu estou trazendo para os senhores vai nos ajudar a estimar, ou pelo menos traçar uma linha do que seriam esses benefícios. Os produtores, aí vem uma questão que esta aqui eu tenho cases e cases no Brasil. Será que os produtores rurais, pessoa física e pessoa jurídica, utilizam-se dos benefícios fiscais? Eu concedi a um filho um benefício fiscal. Eu concedi a um filho uma transferência patrimonial e o filho utiliza essa transferência patrimonial? Isso aqui é importante e nós vamos ver os dados aqui e poderíamos chegar a conta: será que o governo tem este conhecimento de que esses benefícios não estão sendo utilizados pelas pessoas do agronegócio? Mas são as questões que eu procurarei, dentro desse meu tempo aqui resumido, passar, não por margem, mas pelo menos dar ênfase na minha exposição. Isso aqui me acompanha há muito tempo. Essa projeção aqui, eu fiz uma exposição há anos para o Banco Mundial e eu trago comigo o nosso sistema tributário. Ele não é um sistema só complexo. Ele é um sistema que há muitos anos carece de um aperfeiçoamento. Não é ruim, não é ruim. Os doutores Amaury e o doutor Silvio, que conhecem perfeitamente outros sistemas mundiais, identificam no sistema do Brasil, com previsão constitucional, como um sistema fechado, aonde não tem esta liberdade, por enquanto, de estar criando tributos sem ter uma previsão constitucional e legal. Isso aqui é muito importante. Agora, nós não podemos vender ao acadêmico ou aos profissionais em dizer que o sistema tributário brasileiro ele chega a ser muito mais complexo que o sistema alemão e o sistema americano. Isso não é verdade. Isso não é verdade, que os senhores sabem perfeitamente. Ao colocar esta página aqui, eu vejo, quando olho
os projetos, eu não identifico uma clareza em termos de pontuar o que se deseja em modificações. Se faz um projeto para emenda constitucional e se faz também um projeto de lei que você começa a, pelo menos, racionalizar a cobrança do tributo. E aqui o governo sai na frente. O governo sai na frente neste modelo porque ele faz as seguintes contas. Se eu ganho 10, eu vou modificar, eu não posso diminuir o meu valor dos 10. Eu tenho, na modificação, manter os 10 ou ganhar mais do que os 10 que eu vinha sendo cobrado. Então, essa leitura que são feitas nesses projetos, que nós vamos, de certa forma, analisá-los, ele tem este propósito de uma atribuição dentro de um sistema econômico, de uma alíquota, de um PIS e do COFINS, a chegar a 12%, com dificuldade de 20 anos de saber o que é crédito base de cálculo do PIS e COFINS. Isso foram motivos de grandes discussões que até então nós temos o STJ definindo, doutores, o que é um crédito base de cálculo do PIS e COFINS a serem tomados para fins de diminuir o débito na saída. Isso aqui me parece muito importante a gente fazer essas reflexões de que o sistema hoje, conforme nós estamos visualizando, ele está bem definido. Mas se está bem definido, por que eu vou modificar? Vamos para frente. Essa complexidade da legislação tributária, ela não há dúvida que se tem, provoca uma insegurança. Essa insegurança tem também, como os senhores sabem perfeitamente, a desigualdade que vai provocar a complexidade. Eu não vou ler aqui, mas de forma resumida, é que eu estou falando neste momento, aqui com os senhores, e a União, os estados e municípios, neste momento, devem estar editando 2 ou 3 normas de natureza tributária. Qual este objetivo da edição dessas normas neste momento? A consequência não seria outra. É a briga do gato e do rato. O rato descobriu uma determinada linha de busca de alimento, o gato vai atrás para fechar a porta para ninguém, para o gato não pegar. Essa discussão, essa forma de buscar sempre fechar a porteira, como diz no agronegócio, é que tem este propósito muito bem claro de que vem tornando a complexidade muito mais acentuada. E aí eu coloquei aqui que nessa complexidade tributária ele tem uma compliance voluntária muito baixa no Brasil, essencialmente pela desconfiança dos contribuintes. Isso aqui é importante. A ineficiência de alguns atos editados que não segue a lógica e muito menos a boa, eu digo, balizamento constitucional. Isso traz, de certa forma, uma desconfiança por parte daquele administrado. Nessa complexidade, aparece, doutores, o que nós chamamos aqui a dívida pública que eu vi os senhores falando anteriormente aqui. Aparece um comprometimento
talvez não desejado, de 98% do PIB, que nós temos que ajustar agora. Tendo em vista, nós não vamos falar somente na pandemia, nós vamos falar esses gastos que a gente via, que vinham acontecendo muito antes da pandemia. Ele veio se acentuar a partir de agora. E, a partir de agora, muitos projetos estão saindo essencialmente com esse objetivo. O Estado precisa mais de dinheiro. Aí eu coloco aqui. Há um gasto demais ou uma receita a menos? Quem que pode contribuir neste momento para fins de, a partir de agora, ter as condições, o Estado ter a condição de manter as suas atividades funcionais? Então, aqui, em tese, eu teria um comprometimento neste ano de 2020 com o efeito danoso da dívida pública, que nós não sabemos até quanto tempo vai perdurar a pandemia e que nós teremos que tomar as devidas ações no sentido de quê? De manter o mínimo de funcionalidade do Estado brasileiro. Eu botei o gráficozinho aqui, mostrando a dívida pública bruta, e os senhores estão vendo aqui com as manifestações, inclusive do FMI, do Banco da OCDE, com posições muito claras em relação ao que nós estamos fazendo. Bom, aí apresenta, doutores, a solução aqui. E eu fui um pouquinho mais avançado, que eu já observei, inclusive, a matéria de notícia hoje no Valor Econômico, que teriam também, além das propostas da PEC 45 e a de 110, e o projeto de lei do governo, nós temos o STF, que eu acho muito importante, fazendo grandes definições que, de certa forma, podemos até dizer que o STF começa a fazer a sua reforma também, definindo determinados casos que ultrapassam a 20 anos. Um exemplo que eu acho que quando o doutor Amaury falou aqui, que eu estou na USP, ministrando ali, sendo seu parceiro, uns 10, 15 anos, eu me lembro da Instrução Normativa 3 de 2005, que criou uma imposição tributária nas exportações indiretas. Essa instrução normativa, só um histórico bem simples, ela foi ajuizada uma ação inconstitucional e passou com o ministro Marco Aurélio de Mello 15 anos para uma solução. Quando, em 2009, ocorreu a alteração da IN, que é a número 2 de 2005, eu só estou dando um dado para os senhores, para a Instrução Normativa 971, o ministro Marco Aurélio de Mello decidiu, em poucas linhas, dizendo que perdeu o objeto da ação pela mudança da instrução normativa. Novamente foi ajuizada uma ação e o ministro Fachin decidiu, este ano, em fevereiro, que nas exportações indiretas realizadas pelos produtores rurais, não há incidência do Fundo Rural. Isso aqui já é data vênia
Isso aqui já era para ter sido decidido há 20 anos atrás. Não existia lei que mandava ou determinava a incidência nas exportações indiretas. Por isso é que eu coloquei aqui no meu trabalho o Supremo, que neste ano de 2020 decidiu 30 ações, matérias que vocês acompanharam, só que 27 ou 26 a favor do Estado e 3, 4 a favor do contribuinte. Ele está fazendo a sua reforma, porque a inércia do legislativo faz com que essa interferência, de alguma forma, tenha a solução. Mas eu vou ser mais breve ainda. Quando me perguntaram quais são os benefícios do professor Amaury e professor Silvio, que podem se visualizar em termos desses projetos de emenda constitucional. A experiência desse professor, ela me faz crer que quando eu atribuo um percentual de alíquota de 25%, faz me lembrar a época de 1982, quando o imposto de renda ele era tributado a 25%, mais um adicional de 10%, e se este lucro fosse distribuído, você ainda pagava 25% no imposto de renda na fonte. Então, esse tipo de alíquotas que você atribui numa consolidação dessa, ela leva, pela nossa experiência, ao que nós já conhecemos. Ela leva a questão de costumes, ou mesmo a forma de proceder sem os devidos controles, a migrar para o artificialismo. Como eu vou fazer para não pagar a alíquota dos 25%? E ainda, nesta emenda constitucional 45, que é que eu fiz didaticamente, para que a gente possa compreender, ela sinaliza, aí é que é importante. Olha, nós vamos sinalizar para que a gente tenha um controle mais efetivo dos benefícios tributários. Eu diria que, de alguma forma, que essa sinalização ela já tem uma previsão constitucional do Estado rever os benefícios fiscais que estão sendo concedidos. Isso aqui já existe. Só que vem por meio de um plano de fundo que esta emenda constitucional relativamente ao agronegócio proporcionaria alguns benefícios que eu acho interessante. O primeiro deles, o Supremo já decidiu mês passado que este professor vinha explicando na academia há muitos anos que o ICMS, o fato gerador do ICMS por si só, não é somente a saída do produto do estabelecimento, mas sim a mudança do direito de propriedade. O Supremo decidiu, numa ação relativamente provocada pelo Estado de Mato Grosso, de que se o produtor rural movimenta o seu produto de um estabelecimento para o outro em estados diferentes, não ocorre a incidência do ICMS. Então, o Supremo já tem se agilizando para que aqui, quando sair este projeto de emenda com a lei complementar, muitos casos pendentes já foi motivo, eu vou botar aqui entre aspas, da reforma tributária promovida pelo Supremo.
Melhoria dos negócios. Aqui é filosofia. Vou melhorar negócios e até que ponto eu vou impulsionar os ganhos? Melhoria da qualidade do sistema. A melhoria da qualidade do sistema, tendo em vista a complexidade, é um desejo da sociedade. Aqui nós vamos ter que melhorar. O crescimento da economia sem pressões inflacionárias. E aí vem uma coisa que também já está sendo decidido no judiciário. A incidência agora, ela já foi corrigida, ou está sendo corrigida, de não ter o ICMS ou não ter o tributo incidente sobre o mesmo tributo. Agora vem a emenda constitucional, o projeto nesse sentido, que já tem amplamente se discutido no âmbito judicial. E o que mais chama a atenção e é a preocupação dos produtores, aonde eu passo. Professor, vai haver a incidência sobre a exportação de produtos manufaturados para o exterior? E aí eu tenho condição de responder mais na frente. Isso não existe, esta possibilidade. Essa possibilidade ela é praticamente zero, por vários motivos que nós construiríamos uma tese. É zero. Eu vou mostrar para os senhores rapidamente. E os impactos? Aí poderia haver na emenda constitucional 45 um aumento da carga tributária, sem previsão de continuidade de alguns benefícios que o produtor rural nem sabe da sua existência. Ele nem imagina quais são os benefícios concedidos por lei. E aí eu vou trazer o que o professor doutor, grande jurista lá na frente, falou que quando você concede benefício, se você não tem critérios objetivos, você está dando dinheiro público. O Pontes de Miranda, que os senhores conhecem muito bem. Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui, de uma forma resumida, que a emenda constitucional 45, se olharmos, lermos, termos esse entendimento, ela praticamente tem um propósito, nós sabemos. Talvez, em nome da simplicidade, ela canaliza para o aumento também da carga tributária. Mas não precisa pensar só no aumento da carga tributária. Ela vai aumentar e, matematicamente, os senhores sabem. E, por último, que aqui já está acontecendo, até é o sistema de controle do produtor rural por forma de escrituração digital e eletrônica. Essa forma de você trazer ao controle das autoridades públicas não é bem desejado, não para o produtor organizado. Ele não é desejado neste momento, por culturas e desconhecimento da finalidade. Aqui eu chamo, eu sempre falo isso nas minhas atividades de aula acadêmica, que eu digo que é imprescindível que o ramo da contabilidade faça despertar, faça constar nos seus cadernos de estudo essa necessidade do controle contábil. O sistema de controle contábil, eu faço isso numa publicação recente, ela é diferente do sistema de controle fiscal no ramo da pessoa física, produtor rural, com a criação do novo livro, do novo software que seria a escrituração digital. Isso aqui é muito importante trazer também como impacto positivo, mas já acontecendo na atualidade. Se eu for para a emenda constitucional 110, professor Amaury, me diga meu tempo aí, tem tantos minutos para a gente não se perder. Eu calibrei aqui para 1 hora, não sei se é isso que eu tenho. Professor Silvio que manda aí.
professor Silvio, então, ele me diz aí, olha, tu tem mais 5 minutos, 10, a gente suspende e Não, vamos... podemos seguir aí na sua programação, fica à vontade. Tá bom. Na emenda constitucional 110, ali me esqueci de dizer o número de tributos que eu consolidaria. Número 5 aqui são 9 tributos na emenda constitucional 110. Analisando aqui, eu me lembrei, doutores, lá de 2000 e no ano de 1999, eu me lembrei, 99 ou 98, quando o governo, alterando o Decreto-Lei 1598 de 77, ele fez uma jogada interessante. O imposto de renda era 25%, ele baixou a alíquota de 25% para 15%, e criou a contribuição social sobre o lucro, na época, de 10%, e que não contrariou o empresariado, porque ele continuou recolhendo os 25%. Mas, a título de repasse para os estados e municípios, 10% não foi repassado mais somente renda da União. Agora eu estou vendo o inverso nessa proposta, aonde eu estabeleço algumas condições para fins do benefício fiscal e eu venho incorporar novamente ao imposto de renda a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas, provavelmente, essa incorporação ela tem outra pretensão na evolução da reforma tributária do governo, que é trazer uma modelagem de integração do lucro apurado na pessoa jurídica com a distribuição desse lucro para o seu sócio e acionista. Então, tudo sinaliza para este campo. E também aqui, que eu acho muito interessante, a provável alíquota de 28%. Quando eu estabeleço essa forma acentuada de calibrar uma alíquota de 28%, a nossa cultura ela reage, ela não é bem aceita a fim de manter o nível de arrecadação. Eu vejo isso como uma preocupação, não que eu seja contra a simplicidade, como nós estamos falando, mas temos que encontrar outras alternativas de manter a simplicidade sem o exagero de uma alíquota consolidada nesses termos. Aqui eu coloquei também algumas, que eu diria, os benefícios que são concedidos por intermédio desta emenda constitucional. E o impacto, provavelmente, todos já leram, determina que a lei definirá setores da atividade econômica para os quais a contribuição previdenciária sobre a folha poderá ser substituída total ou parcialmente por contribuição incidente sobre a receita ou faturamento. Aqui já aconteceu pela Lei 13.608 de 2018, que o governo deu, em termos de contribuição previdenciária, a alternativa de folha e de faturamento. Então, aqui, o ramo do agronegócio já está convivendo com esse tipo, com essa modalidade de tributação. Muito bem. O projeto aqui, esse aqui, ele do governo, passaria um pouquinho rápido, ele entra na mesma história que nós sabemos. Mesma história. Eu consolido o PIS e COFINS, atribuo a base de cálculo e eu não tenho a rigidez, eu não
determino quais as condições do aproveitamento do crédito. Fica solta esta interpretação. Hoje nós temos já, há muitos anos, o STJ dizendo as condições que deve ser alcançada nessa interpretação para fins do aproveitamento do crédito, em termos da essencialidade e da importância. Eu, de forma objetiva, eu tenho uma alíquota de 12%. Me pergunto no meio acadêmico, professor, era 9,26%, 9,25%. Por que passou para 12%? A resposta é simples. Eu tirei várias possibilidades de crédito, eu estou também aumentando a arrecadação relativamente a essas contribuições. E aqui, doutor, eu fiquei contente aqui, doutor Amaury, doutor Cícero, fiquei contente que os projetos de análise do governo já começam a enxergar que não é simplesmente você atribuir uma alíquota e dizer que inclui nesta alíquota a solução do problema ao longo da cadeia produtiva do agronegócio. Eu só estou mostrando aqui para os meus amigos o quanto é importante que na legislação tributária se observe com clareza o que nós estamos fazendo em termos de imposição de base tributária. Eu coloco aqui várias fases da cadeia produtiva e aqui essa ramificação aonde você vê aqui a agroindústria no meio, você vê o comércio atacadista, você vê tudo ao longo dessa cadeia. E essa alíquota que eu atribuo de 12%, ou qualquer alíquota que eu atribuo, sem olhar o comportamento da cadeia produtiva individual. Aqui é o algodão. Eu tenho que ver a carne bovina, eu tenho que ver o leite, eu tenho que ver a soja, o trigo e o milho, sob pena de eu estar majorando a tributação em determinada elo ou em determinada fase da nossa cadeia produtiva. Esse estudo aqui, nas instruções normativas anteriores, na época, foi grande dificuldade de você pontuar a calibragem da alíquota de 1,65 do PIS, no regime não cumulativo, e os 7,2% da COFINS, em termos de não ocorrer a majoração ao longo da cadeia produtiva. Aqui eu estou trazendo a reforma tributária do Supremo, aonde ele, na reportagem hoje do Jornal Econômico, você vê aqui as soluções dadas em determinadas matérias que têm uma repercussão econômica e financeira para a União equivalente a 500 bilhões. É praticamente 2 vezes ao valor que a União deve compensar o contribuinte na exclusão da base de cálculo do PIS e do COFINS do ICMS. E, obviamente, que eu faço esse resumo, já por lado da finalização, eu sonho que todas essas emendas propostas ela tenha como finalidade essa forma de um sistema tributário que é o desejável por todo o mundo. A clareza, a simplificação, a certeza,
e a segurança jurídica para os administrados seguirem adequadamente a sua função de pagador de imposto. Aqui eu coloquei, em termos de subsídio e incentivo, que todo mundo começa a falar, vai cortar incentivo, subsídio. Eu trago aqui para os senhores, interessante, o subsídio da União em relação ao PIB e o agronegócio. E eu faço essa separação aqui, e aqui eu começo a concluir. Não existe a possibilidade, hoje, no Brasil, de você tirar o subsídio da agricultura. Não há esta possibilidade. Se os senhores verificarem aqui, nessas informações, em termos de participação do PIB do agronegócio, aí eu vou falar do agronegócio. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a individualizar ao longo da cadeia produtiva. Bem simples aqui. Se eu tenho aqui o elo da cadeia produtiva, o número 2, os produtores rurais, e esses produtores rurais exploram a atividade rural, qual é a participação dele no PIB em relação ao agronegócio? Eu posso dizer, está aqui bem claro, que me chega a 5% do PIB, a agricultura e a pecuária. Agora, quando eu envolvo o agronegócio como um todo, incluindo aqui, como os senhores estão vendo, o insumo, os serviços, a agroindústria, este valor, em termos de percentual, chega a 21,4%. Esta é a participação do agronegócio atualizado em 2019 no PIB nacional. Agora, os senhores poderiam me perguntar, e a título de subsídio, o que corresponde para a agricultura no Brasil? É 0,026% do PIB. Então, tem alguma informação ou metodologia que não está sendo perfeitamente divulgada. Se nós compararmos os subsídios agrícolas em termos de mundo, eu não tenho aqui, doutores, a procuração para defender o ramo da agricultura e nem do agronegócio. Eu tenho aqui dados que eu não estou convencido de que, no comparativo de extinção de subsídio, o governo vai optar pela produção do álcool e o setor automobilismo em detrimento de quê? Da agricultura. Então, por isso é que eu vejo, e aqui eu tenho uma história muito difícil, o governo propor duas coisas simples. Tirar o subsídio em termos de tributação e o subsídio agrícola, tá? E criar uma tributação sobre a exportação. Concluindo aqui, passando, aqui eu falo muito da segurança, aqui nós não temos a segurança, e aqui a arrecadação tributária. Aqui se tem no Brasil, às vezes, a irresponsabilidade de você dizer assim, olha, o setor do agronegócio, incluindo a agricultura, não paga determinados tributos. Eu estou trazendo para os senhores um mapa de toda a arrecadação feito
para o segmento rural. A única decepção que eu tenho aqui, e eu acho que nós vamos apertar os estudos lá nos MBA, que eu faço isso no agronegócio, é essa distorção aqui. Quase 30 mil pessoas jurídicas no Brasil, apenas 2.400 são lucro real e o restante presumem lucro pagando imposto de renda, contribuição social com prejuízo fiscal. Aí o governo tem suas razões. Eu dou para o meu filho um presente e o meu filho não pode usar. Eu poderia já responder para os senhores também. Por que acontece essa distorção? 30 mil pessoas jurídicas no Brasil. Esse estado aqui são da Receita Federal. Estado aqui não são lá da Receita Federal. Entre no site da Receita, você vai ver. Por que você dá o benefício fiscal empresas que ultrapassam faturamento enorme e não utilizam o benefício fiscal? Professor, é muito complexo. Espera aí, só um minutinho. A complexidade faz com que você se dedique aos estudos e você faça esse benefício. Eu estou repetindo aqui. Somente 2.074 pessoas jurídicas são aquelas, a maioria utiliza os benefícios fiscais. As demais nem conhecem a depreciação acelerada, a compensação do prejuízo integral por prazo determinado. Em determinadas regiões no Brasil, não conhecem. E, por último, obviamente, eu tenho aqui, se alguém desejar, fiz essa curiosidade mostrando que, seja qual for a decisão de se criar uma simplificação tributária, determinados parâmetros hão de ser seguidos e respeitar em determinadas condições o que a Constituição estabelece. Aqui eu falo brincando, a ponte caiu, professores. Eu recebo um ato legal, eu faço a interpretação, o órgão que edita as normas complementares, 4 anos para normatizar, eu sigo a interpretação da lei e recebo a notificação com multa qualificada, porque eu tive uma interpretação que provocou uma redução tributária. Isso se chama a ponte caiu. Eu segui a lei, o Estado demorou para me dar uma interpretação, eu interpretei, recolhi o tributo, mas fui surpreendido por uma interpretação diferente daquela que eu fiz e, além de que uma aplicação de uma penalidade de 150%, eu tenho um processo crime contra a ordem tributária. Exemplo, aqui no estado de São Paulo, os contratos existentes das usinas com os proprietários de terra, com uma lei 11.403 de 2007, que permite ser alcançado por uma tributação de parceria rural. Além de ser desconsiderada a parceria, são aplicadas multas, penalidades de 150% com crime contra a ordem tributária. E aqui eu coloco para os senhores 2 frases, para mim, muito importantes. As isenções sem interesse público
Essas são doações dissimuladas. O professor Ponte de Miranda. E a outra que eu sempre uso, tão ruim quanto cancelar um crédito tributário devido é manter um crédito tributário indevido. Isto aqui, nas reformas constitucionais, nas reformas que estão para vir, nós temos que ter a precisão de exigir do administrado a clareza. Já que nós vamos simplificar, nós temos que ter a clareza. Eu vou ficar escutando o meu grande amigo, professor Silvio, as suas considerações, sem dúvida nenhuma, é com grande satisfação que eu estou aqui ao lado do senhor. Muito obrigado por enquanto. Professor, eu que agradeço. Muito obrigado aí pela exposição, excelente. Eu preparei aqui apenas dois slides, tá? Eu gostaria aqui de exibi-los, para a gente poder, então, iniciar a discussão. Eu coloco uma pergunta ao final, tá certo? Vocês conseguem ver meu slide? Ótimo. Sim. Ok. Bom, então é o seguinte, né? Eu acho que o professor Pedro Anceles deixou, né, bastante claro que ainda as propostas estão imprecisas, né? Ou elas não estão exatamente claras em relação ao que é a proposta em relação às atividades do agronegócio, tá certo? Então, isso, né, óbvio, nos traz preocupações, tá certo? Bom, e veja, a gente, de fato, tem algumas preocupações em relação a isso, né? Primeiro é o seguinte, né? Eu queria aqui trazer isso para a discussão, né? A gente, hoje, durante o dia todo aí, né, tratou sobre tributação, nós tivemos uma palestra bastante interessante, né, do professor Guilherme Adolfo, sobre desigualdade, né? E nós também estamos muito desesperançosos, né, em relação a grandes mudanças na nossa tributação brasileira, tá certo? E, assim, eu resgato um pouco, né, sobre algumas teorias, né, de normatização, né? No fundo, uma das principais aí, pelo menos que a gente considera, né, é que a normatização é fruto da interação dos grupos de interesse, né? Então, a gente pode discutir o que seria muito belo, né, do que seria mais justo, etc., mas, no fundo, o que vai acontecer é que esses grupos de interesse vão interagir e vão formar uma proposta e vão aprovar esta proposta, certo? Isso serve para qualquer forma de normatização, a gente entende isso, inclusive, na normatização contábil, né? Ou seja, ora investidores, né, são atendidos, ora os gestores são atendidos, tá certo? Na normatização contábil. Bom, e aí, o que acontece, né? O que eu vejo aí, né? A arrecadação dos estados é hoje baseada em tributos sobre valor agregado, né? E, claro, né, os estados vão fazer força para manter o seu status quo, ou seja, manter lá basicamente essa arrecadação, correto? O que isso significa, né? Isso significa que este grupo de interesse é formado pelos governadores de estado, querendo manter a sua arrecadação, vão querer aí, né, uma manutenção, ou, claro, como o professor Pedro falou, certo? Eu não consigo ver também reforma tributária que não vá gerar um aumento de carga, certo? Então,
Se é para mudar, vamos mudar para mais, né? Aumento de carga, então, de tributos sobre consumo, né? O que significa que, né, como discutimos lá de manhã, a gente vai continuar tendo um problema aí de tributação, né, de alta carga de tributação sobre o consumo, né, portanto, maior nível de desigualdade, tá certo? Um peso maior aí da tributação sobre o consumo. Vamos pegar um outro grupo aí, a gente poderia elencar vários, tá? Aqui o grupo dos mais ricos, né? Claro, né? Querendo também manter aí seu status quo. Aí o que vai acontecer? Não há interesse aqui em aumento em tributação de renda, tá certo? E a tributação de renda e redução do tributo sobre consumo, afinal, ele proporcionalmente paga muito pouco, tá certo? Tributo sobre consumo, né? Em relação à renda que ele obtém. É isso, então, claro, ele não vai ter aí esse interesse econômico, né? O fisco também né? Podemos tratar o fisco aí como um grupo de interesse, né? E o fisco tem lá hoje, no Brasil, né, uma estrutura bastante sofisticada de fiscalização, né? Eu não sei dizer se é o fisco mais bem estruturado, tá certo, do mundo, mas olha, eu vou dizer para vocês que o fisco hoje está muito bem estruturado, tá certo, para fazer a cobrança dos seus impostos, né? E é claro, né, também querem manter aqui o seu status quo. E eu acho até que eles têm muito pouco interesse em fazer, de fato, simplificações, né? E se isso significar uma redução da segurança, né, e da tolerância do sistema de fiscalização, né? Então, é claro que eles vão lutar contra esse tipo de coisa, né? Do outro lado, empresas e setores econômicos, né, também, claro, querem manter aqui o seu status quo, né, e não há interesse em reduzir benefícios tributários setoriais, né? E a gente sabe, né, pega a legislação mesmo de PIS e COFINS, a gente está aí, né, tem uma legislação extremamente complexa de PIS e COFINS, basicamente porque, né, são concedidos benefícios, são concedidas simplificações dentro da cadeia, dentro das diversas cadeias de produção, né, que nós temos aqui no Brasil, e isso faz, né, exatamente com que a coisa fique complexa, né? Então, assim, o que acontece, né? Como o professor Pedro falou, eu vejo que há um movimento, né, de simplificação, de busca de simplificação, né? Então, assim, bom, o fisco aqui, que eu falei em relação à simplificação, pode abrir mão, mas desde que isso não aconteça, né? Ou seja, vamos reduzir aqui o número de tributos, vamos juntar, por exemplo, o PIS e COFINS, mas vamos, né? Certo? Agora, eu quero garantir o mesmo nível de capacidade de fiscalização dos contribuintes, né? Por quê? Porque eu, por princípio, desconfio dele, né? Como o professor Pedro mesmo falou, né? Eu tenho um grande nível de desconfiança dos contribuintes e preciso me cercar, né, de mecanismos para evitar que o contribuinte sacaneie aí no processo, tá certo? Muito bem. Aí, então, o que acontece? Eu vejo que esse movimento, né, tudo realmente, né, é um consenso de que é preciso haver simplificação. Mas aí veja, né, essa simplificação pode implicar aqui numa tributação uniforme das atividades econômicas. Isso está presente nas propostas, né? Todos eles apresentam uma determinada alíquota, né? Essa do último do governo aí, né? Simplificando o PIS e COFINS, eles trazem a alíquota de 12%, né? Uma alíquota flat, tá certo? Uma alíquota uniforme para todas as atividades, né? Num tributo sobre valor agregado, correto? Ou seja, continuamos então, né, com um tributo sobre valor agregado e, portanto, né, um tributo sobre consumo lá na ponta, né? O que acontece? Como o professor Pedro falou, não está claro qual é, né, exatamente a proposta. Tem uma proposta dizendo, vamos ter aí uma redução, né, isso não se aplica, por exemplo, a produtos de cesta básica. Ok, mas será que
só isso que deveria ser feito, né? Certo? E as cadeias do agronegócio podem, então, ser afetadas em função dessa uniformidade, né, de alíquota, ok? Qual é o problema que eu vejo? Qual é o maior problema que eu vejo? Um aumento da desigualdade de renda. Esse, para mim, né, é o maior problema. Por quê? Porque os alimentos compõem uma parte relevante da renda dos mais pobres. Eu poderia até juntar aqui vestuário, tá certo? Mas principalmente alimentos, né? Alimentos compõem parte relevante dessa renda dos mais pobres, né? Então, isso, uma alíquota flat, uma alíquota uniforme, poderia agravar ainda mais o nosso problema de desigualdade, né? E isso a gente discutiu lá logo na nossa primeira palestra, o professor Guilherme Adolfo, tá certo? E, de fato, isso pode, né, concordo que isso pode agravar bastante aí o problema, tá certo? É claro que há outras cadeias aí dentro do agronegócio, né, que não são produtores de alimentos, né, tá certo? Mas, assim, essa parte do agronegócio que produz alimentos, né, e veja, é agronegócio a cadeia inteira, né, desde a produção lá de fertilizante até, né, chegar ao prato do consumidor, lá, o prato da pessoa, né, tá certo? Da população, é isso? Então, a pergunta que eu coloco é assim, né, como abrir possibilidade de não haver tributação uniforme, né, para não aumentar a regressividade, certo? O que a gente deveria, né, a academia deveria, então, propor, tá certo? Para o fisco, ou para os políticos, não sei, né, tá certo? Em relação a essa questão, tá certo? Da possibilidade de agravar a desigualdade de renda aqui no Brasil. Professor Pedro, então, devolvo-lhe a palavra. Não, é muito interessante. Acho sua visão muito importante, bem objetiva e que tem um significado que realmente faz o acadêmico, o cientista, o estudioso, a fazer as devidas reflexões. Eu não tenho dúvida que a sociedade, na virada do ano, vai exigir um comportamento diferente dos administradores. E os administradores vão ter o compromisso já assumido nessas eleições, no sentido de dar uma alternativa melhor para o contribuinte. Mas o papel que eu observo quando se fala em tributação, professor Silvio, acho que aqui é muito importante. Há um envolvimento com a profundidade dos riscos das atividades. Eu não posso, de maneira nenhuma, colocar dentro de um segmento que eu desejo uma tributação uniforme, sem individualizar cada etapa desse processo produtivo. Veja um exemplo. Eu tenho um produtor rural lá no segundo elo da cadeia produtiva, aonde ele tem na sua atividade um risco que, dependendo da localidade, esse risco ele aumenta, um risco da produção, variedade de risco, um risco de variação de preço, um risco até jurídico. Quando ele produz e passa para a segunda fase da cadeia produtiva, que vai para a agroindústria, eu diminuo o risco da atividade. Então, quando eu começo a pensar que depois da agroindústria vai para o atacadista, varejista, até chegar ao consumidor final, esses riscos de atividade, estou falando no agronegócio, eles tendem a ser diferenciados. E demais, se os senhores fizerem um estudo naquela região do Centro-Oeste, nós temos 3 modalidades de produtores rurais.
O organizado, que equivale a 40%, este produtor rural, ele está se sobressaindo de alguma forma que ele não precisa mais do Estado. Eu tenho 30% de produtores rurais que ele faz o equilíbrio, ele depende de alguma forma do auxílio do Estado. E eu tenho os outros 30% que eles não conseguem ainda, pela sua cultura e dificuldade empresarial, de se estabelecer em nível de competitividade do seu segmento. Isso vai depender, obviamente, do tipo de cultura que ele está fazendo. Então, atribuir de uma forma uniforme uma alíquota praticamente simplificaria tudo. Não vejo nenhuma dificuldade. Mas eu teria também de encontrar uma alternativa de dar um tratamento para os desiguais. Desiguais aquele que aplicou alta tecnologia em sua propriedade, faz altos investimentos, aquele que faz a atividade econômica pontuar em níveis internacionais. Então, ao mesmo tempo, eles têm as mesmas condições trazidas a uma desigualdade também que a gente observa se o tratamento for desta forma. Eu vejo as dificuldades no momento da uniformização. Ademais, que eu queria que ficasse aqui registrado, eu acho que é muito importante, que quando se fala em subsídios, nós temos que ter o cuidado da metodologia. Ao subsídio agrícola da Europa, ao subsídio agrícola do Canadá. Não. Nós temos que ver qual a metodologia utilizada. Temos que ver o quanto o Estado contribui em termos de financiamento da atividade econômica. Vou falar agora do agronegócio. Eu quero ver aqueles meus desenhos na minha aula, professores, que eu ponho lá, contribuição do imposto de renda e vejo um caminhão sem estrada. Eu não tenho, repetindo, eu vejo ali as dificuldades do segmento que está produzindo ali naquela cadeia. Aí você vai me dizer, então, nós não teríamos condições de dar subsídios nas mesmas condições para o elo da cadeia produtiva. Eu já penso desta forma. As condições são diferentes. Mas, em termos de atribuir a alíquota correspondente uniforme, é uma das formas de se ter a simplificação. O problema que também se estende é o tamanho do nosso continente. Eu digo que o Brasil é um continente. É um continente. E, sendo um continente, você vê aqui no estado do Rio Grande do Sul produtores rurais muito bem organizados, com propriedades equivalentes a 2.000, 3.000 hectares. Chega no Mato Grosso, nós estamos vendo proprietário com 50, 60, 70, 200, 300 mil hectares. Então, comparar o incomparável. Tenho conhecimento de produtores rurais, para os senhores terem uma ideia, que emprega na condição de condomínio rural, fazendo um trabalho social, de 1.600 empregados diretamente. E muitas empresas aqui no Brasil hoje não fazem. Então, essa forma de nós chegarmos numa proposição eficiente, simples, há necessidade de pontuarmos esses fatores diferenciais. Eu gosto muito, doutor Silvio,
do debate. E quando se verifica essas edições das emendas e do que está ali escrito, as terminologias utilizadas pelo legislador, elas são muito difíceis. Eu fico, às vezes, me decepcionando que existe um projeto do Código Comercial onde eu vou definir juridicamente o que é o agronegócio juridicamente, o que é uma empresa juridicamente. Ninguém sabe, ninguém sabe. Nós sabemos o que é uma empresa sobre a multidisciplinaridade econômica. O Código Civil, o Direito Empresarial, como os senhores viram falar ali, não definiu o que é empresa. O Código Comercial agora vai definir, num livro dentro do Código Comercial, o agronegócio. Todas as suas atividades, e começa a tomar força essa identificação, essas definições que nós temos dificuldade, e o juiz que vai decidir, por mais que ele tenha o seu conhecimento na interpretação, tem palavras e expressões que não estão bem claras, o que faz surgir uma decisão equivocada às vezes. Então, eu rogo aos senhores, à academia, à USP, insistir a cada dia no debate para demonstrar também esse outro lado, trazer ao debate esse outro lado, para que essas normas que estão sendo construídas, elas fujam de uma realidade até então clara para as discussões futuras. Inibir. As discussões vão existir. O fisco se aparelha a cada vez mais com o direito tributário digital, a informação fiscal digital. Está todo mundo. E aquele que efetivamente está no elo da cadeia produtiva ali produzindo, ele se sobrecarga. Não estou dizendo que ele não deva pagar tributo, não estou aqui defendendo. Eu estou dizendo que há algumas informações que não estão corretas. O produtor rural, pessoa física no Brasil, em média de 700 mil produtores rurais, e as pessoas jurídicas, em média, 30 mil reais, recolhem muito tributo em suas operações. Ah, mas não recolhe igual ao médico. São coisas diferentes. Ah, não recolhe igual ao assalariado. São coisas diferentes. Então, a gente tem que começar a corrigir em nossos estudos a individualidade das atividades econômicas e verificar. Mas, então, por quê que hoje nós estamos observando que o agronegócio deu a sustentação econômica e evitou que o Brasil viesse a cair numa crise maior? São as formas, os arranjos institucionais que independiam de aglomerações ou outras formas de utilização de uma alta tecnologia que propôs, então, alcançarmos esse nível de produção. Eu rogo, eu desejo que dos debates que nós estamos fazendo flua, num bom sentido, algo tão simples que é a objetividade naquilo que escrevemos. Ótimo, professor. Bom, é um workshop, né? Eu acho que a gente podia aí abrir a palavra aos que estão também participando aqui, assistindo a gente. Professora Mauri. Bom, tiver alguém aí na fila, pode, que eu já falei bastante o dia todo, entendeu? Mas eu nunca posso perder a oportunidade de dialogar com o professor Anceles, que
às vezes não talvez com tanta recorrência como a gente gostaria, mas assim, se a gente, tempos em tempos, eu não diria nem que 6 meses, às vezes menos do que isso, a gente acaba se falando, conversando, e aí as nossas conversas são longas e a gente acaba fazendo um debate, pegando até algumas dimensões que um pouco até ultrapassam aqui o nosso objeto, dentro de uma análise conjuntural, né? Que é bastante interessante, gosto bastante de conversar com o professor Anceles, né? Aprendo bastante com ele, tem sido aí o meu conselheiro para muitos pontos, eu sempre tenho a oportunidade, tive agora a grata felicidade, né, de ser prestigiado, em poder fazer o prefácio do livro dele, né, que eu vou falar para vocês, um material fenomenal, tá? E eu diria para vocês, assim, sem medo de errar, talvez, é um material quase único no Brasil sobre contabilidade aplicada ao produtor rural, com toda essa emaranhado de normas, né? Essa figura digital para o produtor rural, né? Essa figura, não estou chamando nem de eletrônica, mais em cima de digital. É um material muito interessante que denota aí uma reunião de anos e anos de experiência. Mas eu tenho alguns pontos aqui, professor, que eu queria ouvir. O Silvio trouxe um elemento importante sobre essa questão do aumento da carga tributária. Primeiro, a gente vê o STF bem colocado pelo senhor. Eu também tive aí tipo assim, né, a felicidade de pensar que nem meu mestre, fui lá no IPEG, trouxe também esse dado das ações do valor econômico, né? E nós discutimos até uma das ações hoje, foi um leading case que a gente debateu aqui, que é o do IPI na saída do estabelecimento importador, né? A gente acabou fazendo um debate com o professor Guilherme Neves aqui, muito bacana. E agora nós estamos percebendo também que o STF, numa plenária virtual, né, o senhor mesmo falou, ele está fazendo a reforma tributária. Primeiro, o senhor é um jurista, tem formação, eu não tenho, sou um contador aqui, mas, como se diz, diria no vulgo popular, assim, um rábula, né, que é aquele prático que arrancava o dente sem ser dentista. Né? Então, ao meu ver, há uma certa incoerência no STF, claro, pela morosidade do sistema, em querer legislar. E o que a gente percebeu nessas ações, professor? Algumas eu acho que até acertadas, eu acho que foram acertadas, algumas ações foram acertadas. Eu acho que até a própria validação da mudança de regimes, eu acho que, de um certo modo, eu não vi problemas nisso, eu acho que teve uma estrutura infralegal, mas a gente vê algumas decisões que não houve o contraditório. Né? Não houve o contraditório. Por exemplo, eu gosto de citar a ação do 0,6 do Sebrae. O pessoal do Sebrae deve me amar, né? Depois dessa fala. Não houve o contraditório. Como na reforma trabalhista, se perguntou para a sociedade, de um certo modo, a contribuição previdenciária não é obrigatória, é facultativa. E aí as pessoas optaram, agora elas optam. No momento do exame admissional na assinatura do contrato, elas optam se querem que recolhe ou não. Bom, saímos aí de, sei lá quantos, 6, 7, 8 bilhões para 200 milhões de arrecadação. Saímos de 17 mil sindicatos para 600, sei lá, sindicatos em funcionamento. Aí nós temos esse mesmo problema, né? Então, senhor, assim, se eu queria ouvir o senhor um pouquinho. O STF não exagerou, porque aqui, basicamente, um voto virtual, um voto sem debate, um voto sem contraditório, 31 ações das 37 foram a favor da manutenção da arrecadação, mesmo ao custo de inconstitucionalidades puras. Não precisa ser jurista, bastaria ser alfabetizado para entender e ler que não existe previsão constitucional para muitas questões que eles, de um certo modo, deliberaram. Eu queria ouvir o senhor sobre esse ponto aí. Muito bem. Eu tenho como segmento, e quando você trabalha no âmbito jurídico tributário, você tem uma luz de sinalização dos órgãos superiores. E aí eu tenho minhas filhas, que são advogadas, militantes, estão em São Paulo, e outro em Porto Alegre, que às vezes chegam para mim e dizem, pai, nós fizemos essa tese aqui e o juiz e o tribunal decidiu desta forma.
Um exemplo que eu vou colocar para o meu professor aqui, que meus professores, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos frigoríficos de carne de cavalo. Um exemplo bem simplesinho. Depois eu vou chegar para responder para o meu professor. O frigorífico de carne de cavalo acumulava créditos milionários aqui no Rio Grande do Sul. Porque quando você ia ler a lei, dizia que o artigo 8º da 10.925, que daria o crédito correspondente, você via que a carne de cavalo fazia alusão ao consumo humano e o Brasil não se tem o hábito de comer carne de cavalo. O processo foi pedido o aproveitamento de crédito e esse aproveitamento de crédito foi parar nos tribunais superiores e aqui no Tribunal da 4ª Região já foi dado por unanimidade o aproveitamento de crédito porque se justificou de alguma forma que o consumo humano que a lei se fala não é o consumo humano no Brasil, e sim no mundo inteiro. E isso foi uma interpretação dada pelo tribunal e que se correu para os tribunais superiores. O segundo assunto é as definições que eu e o professor Amaury já falamos há muito tempo. Palavras e expressões, ou melhor dizendo, a hermenêutica da interpretação da legislação tributária e contábil. Como se dá o nome às terminologias que nós temos que proibir agora? Faturamento, receita bruta, aquela confusão. Não, nós temos que dizer o que é. O Estado, a União se protege quando ele define lá no artigo 12 do Decreto-Lei 15.92, que é a 12.973. Agora, ela diz é isso, é isso, é isso. Se não for nenhuma dessas três, passa a ser pelo inciso 4. Então, a forma como é levado os casos para os tribunais superiores faz com que o ministro dos órgãos superiores olhe um papel e, dentro desse papel, faz o juízo de valores e um pouquinho, doutor Amaury, querendo o juiz no sistema brasileiro civil law tem que estar ao abrigo das normas constitucionais, ele, de alguma maneira, ele quer aplicar o direito novo sem, às vezes, ter o fundamento dentro de uma legalidade existente. Então, essa dúvida existencial, se é um modelo civil law ou common law, onde o juiz faz o direito, faz a norma, é essa dúvida que paira nas decisões que meu nobre amigo individualiza. Eu vi recentemente uma grande discussão do ministro Marco Aurélio quando houve a soltura de um presidiário lá, de um bandido. E ele falou claramente de que ele não julga pela capa, e sim pelo direito. Óbvio, então deve ter alguma coisa dentro do processo que nós não temos conhecimento o suficiente para expressar um juízo de valor. Mas a sociedade, aliada à imprensa que ela influencia em todos os passos que nós estamos vendo na atualidade, leva a concluir e querem macular o julgador como sendo comprometido não com o direito, e sim com o fato. Então, resumindo a minha ópera, eu vejo muitos processos. O direito que se erra, eu vejo sim.
Mas eu jamais, salvo exceções, as coisas que a gente não entende, eu levaria para um extremo de uma má aplicação da norma. Se houve a má aplicação da norma, ela foi decorrente de que da sua feitura, quando lá no Congresso, não é por intermédio de uma interpretação do juiz que ele vai modificar a norma. Resumindo, professor, existem os erros, sim, e que esses erros, normalmente, quando ocorre a decisão, é que, às vezes, nós não conhecemos o teor do que está dentro do processo. Perfeito, professor, né? Porque os votos eletrônicos estão sendo postados, né? E os advogados estão gravando as suas defesas, sustentações orais. E a gente, é um desses casos eu tenho acompanhado, né? Alguns eu tenho acompanhado, dos 25 que eu nominei eu tenho acompanhado, e em alguns casos a gente percebe que quando você acessa o processo e vê as sustentações orais dos advogados, os materiais de suporte do contraditório, eles não são nem refutados no próprio voto dos ministros, né? E esse caso, por exemplo, do IPI, ele ficou tão peculiar porque o ministro Fux acompanhou o ministro Marco Aurélio Mello, que fez um bom voto constitucional, dizendo, não tem previsão constitucional isso aqui. Você não tem que tributar o produto acabado, senão vão ter que tributar todo o supermercado, porque o produto já foi, a equalização fiscal já foi feita na entrada, que você disse que estava protegendo a indústria nacional, né? E aí ele votou favorável, né? Passou uma semana, ele tirou o voto. Aí veio o professor Alexandre de Moraes, colocou o voto dele, ele votou contra o Alexandre de Moraes, mantendo o voto. Quando foi na sexta-feira, ia dar ganho de causa para o contribuinte, né? E aí, assim, é igual o senhor falou, a gente não conhece. Então, a gente aqui, como cidadão, como espectador, né, a gente acha muito estranho, porque, assim, na semana da virada da sexta para ontem, ele falou e mudou o voto sem qualquer declaração de voto. Só me dizendo, agora eu estou não mais acompanhando o Marco Aurélio, estou acompanhando o Alexandre de Moraes. Então, assim, e é claro, não foi publicado o acordo nem nada, isso deixa a sociedade numa fragilidade, porque o senhor li todos os votos, li de outros casos também todos os votos, o caso do Sebrae também acompanhei, né? E, na verdade, assim, não teve uma... Eu posso achar argumentos, o direito é isso, e trazer os argumentos dentro de uma linha e refutando os outros argumentos, né? Mas isso não tem sido visto nos votos, tá? Eu tenho adotado uma postura e como não existe outra parte, eu só vou por essa linha e o argumento contraditório, eu nem os refuto, porque, na verdade, se eu fosse refutar, não tinha como refutá-los, a verdade é essa. Aí, assim, e aí a sociedade não tem, professor, como não ficar indignada, porque na semana seguinte, nesses 2 processos milionários, o ministro Dias Toffoli, por uma coincidência do destino e da humanidade, vende todas as férias do judiciário, né? Então, assim, como que a sociedade vai concluir, e o senhor traduziu muito bem, se a gente não sabe qual é o entendimento que às vezes está ali dentro, né? Porque a gente não tem todas as informações, né? Esse é um ponto que eu queria aqui para finalizar a minha participação aí. Outro aspecto, professor, o senhor analisou os projetos, o professor Silvio também fez uma bela colocação aí, gostei muito dessa articulação dos grupos de interesse. No fundo, isso, né, Silvio, para nós estamos olhando, estudando, é o senso comum, mas você conseguiu resumir muito bem, Silvio tem essa excepcional capacidade de fazer isso, ele faz isso muito bem, né, de traduzir, como se diz, a realidade num fluxo. Isso é muito bom. Professor, assim, qual é a opinião do senhor, né, a respeito de uma reforma, como essa reforma deveria ser conduzida? Entendo que setores primários têm uma deficiência, né? O senhor mesmo falou assim, né? O médico tributa mais, né? Mas o médico acabou de ganhar agora que a atividade médica, né? Na verdade, não é 32, é 12, né? Tá? Então, assim, a gente percebe, mas a maioria, né, dentro das limitações, né, regulamentares do Estatuto do Servidor Público da USP, se eu, por exemplo, prestar um serviço e for ouvir uma empresa, por exemplo, vou pagar os 32, né? Aí o médico uma coisa muito coincidente do Brasil, são muitas coincidências, né? Aí o médico também é fazendeiro, né? O médico também é produtor rural, né? Uma coincidência também que médico gosta assim, a maioria dos médicos e políticos gostam muito da atividade rural no Brasil, né? Como se diz que nasceu vocacionado. O aspecto da reforma, eu queria a opinião do senhor sobre qual é a linha de uma reforma
alíquota de 28%, falta de definição do critério claro de que é insumo. A gente sabe que mesmo o STJ definindo o conceito de insumo, gerou uma judicialização. Nós temos 3 trilhões, professor, de dívida, de processos, né? O aspecto principiológico. Reforma tributária sem princípio não é reforma, é remendo. Gostaria de ouvi-lo também aí, minha última pergunta aí. Mas acho que tem uma outra pergunta também, né, Silvio, aí, de alguém que se manifestou também, que queria fazer uma pergunta. A Anícia, né? Mas eu não tenho a pergunta aqui. Você tem aí, Amaury? Não, eu acho que eu vi só a sinalização aqui, eu não lembrava o nome aqui. Então, se ela tiver ela presente. puder abrir o áudio aí, ou o vídeo, não sei. O Tiago Alberto também pediu aí para fazer. Tiago, o Tiago Nício está com vocês aí. Bom, enquanto se vê efetivamente os demais questionamentos, mas é importante aqui essa pergunta: como nós podemos perceber e afirmar que uma reforma atende o anseio da sociedade? Isso aqui é esta visão. A resposta mais simples que eu escutei durante a minha vida foi ali na USP, quando um belo professor lá na São Francisco me disse: bastaria traçar as linhas na Constituição e seguir a Constituição. Mas nós temos uma grandeza que as pessoas não observam no Brasil. Nós conseguimos, em 88, trazer todo o sistema jurídico para a Constituição. Trazendo um sistema jurídico, comportamento, como coloquei ali, houve um freio ainda. Quer ver um exemplo? Eu digo que caberá à instituição de um determinado tributo uma contribuição social, é de competência da União. Bem simples para todos nós olharmos. E também lá no artigo 195, o parágrafo único diz que é a competência residual para a criação de determinadas contribuições. Um determinado Estado entende que o fato dele ser exportador, ele não tem arrecadação do ICMS. Ele cria uma modalidade de contribuições com fim compensatório do imposto que ele perde na exportação do tributo. Não é só um, não, vários estados. Então, o que nós observamos nessas atitudes dos estados ou mesmo municípios? Eu não posso aumentar o imposto sobre serviço além dos 5%, eu vou ajustar a base para compensar o valor superior. É deixar de observar aquilo que constitucionalmente se criou. E essa oportunidade que nós temos agora é de sermos precisos e utilizar tudo que nós discutimos anteriormente e trazer o que efetivamente já se tem de solucionado e assentar em nossos atos legais complementares, se assim houver essa necessidade. Então, o primeiro ponto, doutor Amaury, é seguir o que nós definirmos constitucionalmente.
Passo seguinte, se exigir lei complementares ou normas ordinárias, não se modificar o significado das emendas constitucionais. Por exemplo, a emenda constitucional que criou a não cumulatividade. O que aconteceu para trazer as pessoas jurídicas para a não cumulatividade? Não foi pelo segmento econômico, foi porque você tinha ou não a obrigatoriedade de você estar sendo tributada como base do lucro real. Então, nós mudamos o que nós escrevemos em leis complementares ou em leis ordinárias. Uma Constituição, ela tem que ser seguida rigorosamente, sob pena de nós termos fragilidade, no nosso caso, o sistema tributário nacional. Eu vejo aqui professor Eurico Santi, professor Bernardo Artes, são pessoas estudiosas, grandes grupos, Heleno Toro, Humberto Ávila. Vamos dizer que ele não tem conhecimento jurídico? Tem. Agora, vamos traduzir este conhecimento jurídico de uma forma operacional que, quando você abrir para o legislador, ele não modifique, doutor Amaury, o que nós definimos. E aí vem a clareza. E eu sou efetivamente contra de você pegar, atribuir alíquotas, juntando tributos para chegar a 20%, 30%. Isso é uma cultura brasileira que, na cabeça do quem vai pagar, ele vai dizer assim, opa, isso aqui aumentou a carga tributária enormemente. Então, esses parâmetros de tributações ali, a matriz tributária, mesmo que se tenha um imposto que deu certo, eu não unificaria. Eu não unificaria. Eu deixaria aqueles que nós temos dificuldades para regulamentar e definir. Eu vou juntar 9 tributos e criar uma alíquota de 28%, dessa forma não vai prosperar, é a minha opinião. Tiago? Professor, boa tarde. Sou o professor Tiago, da Universidade Federal de Uberlândia. Gostei bastante aí das reflexões do senhor e também da mediação aí do professor Silvio, né? Professor Silvio, que falou aí dos conflitos de interesse no tocante à reforma tributária, né? Que é algo que eu venho falado muito recentemente, que todo mundo quer reforma tributária, mas ninguém quer assumir a responsabilidade por isso, né? Todo mundo quer, como diz o professor Silvio ali na explanação, a manutenção minimamente ali do status quo, né? Os ricos, o governo, as empresas, né? E tudo mais. E aí achei muito interessante a sua reflexão no tocante ao agronegócio, que até então eu não tinha ouvido falar, ninguém tocar nesse ponto, assim, que o agronegócio teria muitos benefícios e talvez poderia contribuir aí para essa questão da reforma tributária, né, em talvez ser mais tributado. E aí eu queria saber do senhor o seguinte, por que se fala tão pouco, né, em relação ao agronegócio no tocante à tributação reduzida que eles têm em relação aos demais setores? Muito bem. Deixa eu fazer um histórico para o meu ilustre Tiago. Em 1990, eu era servidor público e eu fiquei encarregado de escrever o que está aí do agronegócio, a tributação do imposto de renda, e depois colaborei, quando eu estava no serviço público, sobre vários projetos de contribuições sociais do PIS e COFINS. O sistema tributário que nós pretendemos desenvolver, quando se diversifica por tributo, nós temos que ter um cuidado. Eu tenho uma receita de 1 milhão e eu tenho um custo
de 1.100.000. Mas tu vai me ver na cidade andando com uma Ferrari de 400.000. Esse cara está bem. Quando se fala em tributo de renda, não se vislumbra de uma facilidade no segmento rural. Ele tem volume, mas quando compensa os seus custos correspondentes, os seus investimentos, a lucratividade, o retorno em termos de base de renda é aquilo que os professores sempre falam, de que este ingresso ele é definitivo. Tá? E o que mais interessante, ele não tem a segurança jurídica na comercialização de sua produção. Hoje, o senhor está vendo aí o saco de soja vendendo a R$150, o saco de milho chegando a 60. É uma distorção momentânea que a tendência mundial não é manter esses patamares. Então, em relação à renda, eu tenho que cuidar da capacidade contributiva. E o governo vem, talvez aí tenha sido um erro, eu dispenso os teus controles, entre aspas, e tu me dá como base tributária 20% da tua receita para a tabela progressiva. É ilusão, porque ele pode estar dispensando os benefícios que ele tem de computar os custos correspondentes e, por um comodismo, deixar de apurar o seu resultado, receita menos despesa, e levar a tributação 20%. Se você olhar a arrecadação nas tabelas da própria Receita Federal, pessoa física e pessoa jurídica que recolhe tributo do imposto de renda, você vai ver o volume de arrecadação, imposto de renda. Em relação às contribuições sociais, no caso da pessoa jurídica, PIS e COFINS, ela não está tendo privilégio, porque todas as empresas exportadoras também têm a não incidência quando manda o seu produto para o exterior. O ICMS, agora a contribuição previdenciária rural, o Fundo Rural, o PIS e o COFINS. Ela não tem nenhuma separação em termos de base tributária. E se for pessoa jurídica, que eu mostrei para o senhor, a situação é calamidade. Eu estou pagando tributo, o governo sabe disso, sem ter resultado tributário por uma simplificação, um comodismo de não ter escriturado as operações. Eu vou para onde? O presumido. Eu vou tributar o 8% da minha base, depois eu tenho os 15%, resolvo o meu problema e deixa o sistema de controle. Aí o professor sabe, eu não preciso de que ninguém me ajude, porque eu sei quando eu estou ganhando. Não, ele só sabe quando ele está pedindo recuperação judicial ou quando ele está indo na falência. Ele não tem a eficiência e a eficácia. Então, tudo que se fala, mas o governo brasileiro está dando um percentual de subsídio superior, é papo furado, é só olhar os levantamentos e a metodologia do que significa isso. Eu não defendo o segmento, eu sou apaixonado pelo segmento também, mas eu também me centralizo, eu levo muito em consideração os números. Os números estão aí. Os números estão aí. Se você fizer esse levantamento, olhar no site dos próprios órgãos de arrecadação, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que está errada. Então, essa contribuição da agricultura e da pecuária para a nossa crise, eu vou falar para os senhores, a contribuição ela tem que ser dada de uma forma objetiva, em produção.
Eu tenho que produzir para o Brasil crescer a sua atividade a cada vez mais e proporcionar alimentação ao povo do Brasil. Esta é a contribuição que o segmento tem que dar agora, nesse momento de dificuldade. Muito obrigado, professor. E o material que o senhor estava colocando ali, os slides, eu gostaria de ter esses materiais para dar uma olhada melhor nos gráficos, que eu prestava mais atenção no que o senhor falava do que nos slides. Eu achei muito interessante alguns que mostram aí as comparações, né? A arrecadação, o gráfico. Teria como o senhor disponibilizar para nós? Vou disponibilizar para o professor Amaury e para o Excelente. professor Silvio, e provavelmente ele vai também fazer a mesma coisa para os senhores. Sensacional. Aguardo. Abraço, hein? Obrigado. Obrigado. Ótimo, pessoal. Então, obrigado. Bom, a gente já está há 30 minutos adiantado em relação ao que estava previsto, né? Então, eu acho que já precisamos ir encaminhando ao nosso encerramento, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer ao professor Pedro Anceles, uma pessoa que eu sempre admirei aí desde quando eu conheci via livros, né? Tá certo? De tributação, isso já tem muito tempo, né? E eu queria também dizer que hoje foi um debate muito bacana, viu, Maurício? Acho que a gente teve aqui né, uma elevação no nosso nível de conhecimento geral, tá certo? Acho que foi muito legal isso aí, tá certo? E é sempre tão bom poder aprender coisas, né, Maurício? Com certeza. Então, obrigado aí a todos. Maurício, então, por favor. Agradecer ao professor Pedro Anceles, que é sempre parceiro de toda hora, eu diria desta forma, né? Além de ser um amigo, né? Já de muito tempo, né? É sempre muito prazeroso tê-lo aqui com a gente, né? Passando seus ensinamentos. Queria agradecê-lo aí. Acho que também hoje a gente conseguiu fazer uma coisa diferente. Eu acho que o nosso workshop e o Silvio estão pensando, né? A gente também na universidade está pensando na redução de custos, na otimização. Eu até abri aqui no nosso site, o professor Anceles participou do segundo Tributação no Agronegócio, tá? Do segundo workshop com a palestra de Tributação no Agronegócio. Você vê que as pessoas aqui, elas estão sempre conosco, né? Não veio esse ano, vem o ano que vem de novo, porque as temáticas são bem interessantes. Queria agradecer a Isabelle aí, que deu maior força para a gente, nossa aluna, menina super competente, né? Com certeza terá um futuro brilhante pela capacidade de disciplina, de autoaprendizado que ela tem, tá? O professor Silvio, que sempre, além de colega, eu diria ser um amigo aí, que está sempre junto comigo aí, nos debates, compartilhando, a gente está aqui nessa luta aqui, os meus alunos presentes aí, todos profissionais de mercados que participaram aí com a gente hoje, nossos convidados, nossos alunos, e desejar sucesso para todo mundo aí, um bom retorno, né, Silvio? Para que a gente possa tomar um café junto de novo aí, todo mundo, né? E uma cerveja também, né? Porque está chegando o final de semana, mas eu ainda tenho que dar aula hoje ainda, né, Silvio? Eu não posso esquecer que 8 horas estou dando aula lá no MBA, né? Deus quiser, vamos continuar nossas atividades aqui. Pessoal, muito obrigado a todos aí. Professor Silvio, fecha aí para nós. Não, já agradeci a todos, né? Esse é o nosso sexto workshop aí. Espero no ano que vem retomarmos aí, né? Mais uma edição, tá certo? E com esse mesmo espírito, né? De a gente poder discutir livremente, né? Esses assuntos aí da nossa área de tributação, tá certo? Obrigado, boa tarde ou boa noite aí a todos, tá certo? Obrigado. Boa noite, satisfação. Boa noite. Um abraço. Abraço.